Que é a professora Nideise, novamente, dessa vez para corrigir o exercício que eu passei para vocês na terça-feira passada, sobre transitividade verbal. Comecemos com a primeira questão, aliás, com as questões referentes ao primeiro texto, que é uma tirinha com a história em quadrinhos do Chico Bento, onde nós temos 2 quadrinhos. No primeiro, ele pergunta à professora: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Ela respondeu: claro que não, Chico. Aí no segundo ele já está mais alegre, né? Olha, as feições, toda a linguagem não verbal também é importante. As figuras, as imagens. Perceba que Chico Bento no primeiro quadrinho está triste, está preocupado, angustiado. Depois da resposta da professora, no segundo quadrinho, ele já está tranquilo, né? Feliz. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa. E a primeira pergunta é: o que a professora entende quando Chico Bento perguntou se ela o castigaria por uma coisa que ele não fez? Semanticamente, esse fazer aí, essa pergunta, indicam que ele queria saber, essa era a intenção, essa era a ideia, né? Queria saber se a professora iria castigá-lo por ele não, mesmo ele não tendo feito nada, ou seja, ser injusta com ele. A professora estava certa em pensar assim? Não. De acordo com a oração, com a pergunta, essa era a ideia mais lógica semanticamente, mas ela percebeu depois que estava errada, porque ele não queria dizer que estava sendo injustiçado, mas que ele não tinha feito uma obrigação. Qual é o elemento do primeiro quadrinho que possibilitou que a professora pensasse diferente do que Chico Bento queria dizer? É o verbo fazer. O verbo fazer aí, nesses 2 momentos, mesmo que tenham a mesma transitividade, os 2 são transitivos diretos, ou seja, eles pedem complemento, você faz alguma coisa, e esse complemento não exige uma preposição que o ligue ao verbo. Qual efeito Chico Bento queria causar, falando dessa maneira? Ele queria a ambiguidade, nesse caso, o duplo sentido, para que a professora pensasse uma coisa e respondesse o que ele queria para depois ele dizer o que de fato ele fez ou deixou de fazer. Então ele queria enganar realmente, fazer com que a professora achasse que ele queria significar uma coisa, mas na verdade era outra. Tanto que ele muda a feição, né? Qual elemento do segundo quadrinho revelou o que realmente o Chico Bento estava querendo dizer? Aí nesse caso, nós temos aí, quando ele fala: ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, essa lição de casa, o complemento é que no segundo quadrinho mostra qual era o significado mesmo, né? Então, nesse caso, não foi o verbo que fez a diferença, foi o complemento. Qual é o objetivo desse gênero? Todo texto, todo gênero textual, crônica, conto, texto jornalístico, texto de opinião, eles são feitos, produzidos com objetivo, seja entreter, seja informar. Quando a gente lê um quadrinho, uma história em quadrinhos, que objetivos nós temos? Normalmente, histórias em quadrinhos são feitas para crianças, para pré-adolescentes, mas existem histórias em quadrinhos para pessoas mais velhas. Com a linguagem não verbal, com a forma, principalmente do Chico Bento, que faz parte da Turma da Mônica, a história, o objetivo, as intenções de uma história em quadrinho é divertir, é entreter. Claro que não é o único objetivo, mas é o principal no gênero. Já o segundo texto pertence a um gênero totalmente diferente. Nós temos aí um texto jornalístico, informativo, informando sobre a causa, sobre a morte de uma jovem no Rio de Janeiro. E aí, o título da matéria é: médica do caso Joana diz que não fez contratação. As primeiras questões são sobre argumentação, que é uma coisa que nós vamos falar nas próximas aulas, a diferença de opinião para fatos. E aí depois nós vamos trabalhar a questão do verbo fazer. Segundo o texto, quem são os culpados pela morte da menina? Então, de acordo com o texto, de acordo com o que a gente leu, direta ou indiretamente, nesse caso está indireta, mas dá para perceber que, primeiro, o falso médico é o responsável direto, né, pela
por não ter a formação e por isso mesmo ter negligenciado, não ter atendido conforme a doença da menina. E, indiretamente, a médica que o contratou, a médica que fez a entrevista, que recebeu a documentação dele, está sendo indiretamente acusada dessa morte. Do que a médica está sendo acusada? Acabei de responder, né? Ela está sendo acusada de ter contratado esse falso médico e, por isso, ela indiretamente é responsável pela morte da menina. Quais foram os argumentos usados pela médica para se defender? Os argumentos dela é que ela não contratou. Quem contratou foi a administração do hospital. Ela simplesmente recebeu a documentação, que era uma documentação falsa, mas ela não tinha como saber, segundo ela, encaminhou essa documentação junto com o CRM, que é o código, né, de registro, encaminhou para a administração, que assim como fizeram com ela antes, ela fez o hospital também fez com esse médico, ou esse falso médico. Então, ela se defende dizendo que não foi ela que contratou, até porque ela nem tem esse poder. Ela recebeu a documentação e encaminhou, mas quem contratou foi o hospital. Esse é o argumento de defesa dela. E o que tem por trás desse argumento? Ela diz que ela poderia até ter recebido e encaminhado, mas quem dá a cartada final, quem assina essa contratação e por isso é responsável por colocar esse falso médico, que deveria ter investigado se era médico mesmo, era a administração do hospital, não ela. É isso que está escondido nessa argumentação. E a quarta, se cruzássemos esse texto com a tirinha de Chico Bento, o verbo fazer encontrado no título, não fez a contratação, teria relação com o primeiro ou com o segundo quadrinho da tirinha. É de não fez alguma coisa e está sendo injustiçado, como o fazer do Chico Bento no primeiro quadrinho, ou é o não fazer alguma coisa que deveria ter feito. Tá vendo que não é tão fácil assim de responder? A lógica puxa mais para o primeiro quadrinho. Ela está sendo acusada de algo que não fez. Não foi ela que contratou e por isso não é responsável por esse falso médico que está atendendo no hospital. Mas, ao mesmo tempo, ela está sendo acusada indiretamente da morte da menina. Ela não fez nada, né, para ajudar a menina. Então, não é tão fácil assim chegar nesse limite. Aqui nós não estamos discutindo a transitividade pura e simples, porque todos os momentos o verbo fazer aí é transitivo direto, é fazer alguma coisa. Mas a implicação desse fazer é diferente. É isso que eu quero que vocês entendam nessa questão da transitividade. O terceiro e último texto é um texto bem pequenininho, né, onde eu só coloquei algumas vezes o verbo fazer e comprar para que pudéssemos analisar. A primeira questão eu pedi para que cada momento em que esses verbos aparecessem, vocês classificassem quanto à transitividade e mostrassem o complemento. Então, nós temos aí no primeiro momento, Patrícia e Beatriz resolveram fazer uma surpresa para sua mãe. Então, nós temos o verbo fazer, que exerce a função aí de transitivo direto e indireto. Ou seja, ele pede dois complementos. O que elas resolveram fazer? Uma surpresa. Então, uma surpresa é objeto direto, já que completa ou complementa o sentido do verbo fazer aí, sem uma preposição intermediando. Mas para quem elas fizeram ou vão fazer? Para sua mãe. Para sua mãe será o objeto indireto. Para a preposição que inicia, que liga esse verbo a esse complemento. No segundo momento, comprar ingredientes para fazer um bolo. Então, tem o comprar e fazer aí. Perceba que já vai ser diferente. O verbo comprar vai ser transitivo direto e indireto. Comprar o quê? Ingredientes. Então, ingredientes é o objeto direto, sem preposição. Só que, para o quê, que seria o objeto indireto, é, na verdade, uma oração, ó. Tem o verbo fazer. A partir do momento que tem oração, não faz parte da mesma oração. É o que a gente vai estudar ao longo desse ano. São períodos compostos. Então, nós temos aí, para fazer um bolo, completa o sentido do verbo
comprar na outra oração, mas vai ser classificado como oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Tem o objeto indireto aí, mas como é uma oração, a gente classifica como oração. E o verbo fazer dentro dessa oração é só transitivo direto. Fazer o quê? Um bolo. No terceiro momento, compraram um colar lindo para a mãe. Comprar, transitivo direto e indireto. O que compraram? Um colar, objeto direto. Para quem? Para sua mãe, objeto indireto. Vocês compraram ou fizeram tudo isso? Temos comprar e fazer na mesma sentença. Os dois são transitivos diretos e os dois têm o mesmo complemento. Tudo isso. O último é que é o mais interessante. Elas responderam juntas. Nós fizemos. O verbo fazer aí é intransitivo. Mesmo que a gente remeta, porque a gente vai entender fazendo a remissão no texto, para que o que elas fizeram foi tudo isso, o bolo, o café da manhã e compraram, né? E nós fizemos verbo intransitivo porque aí ele não tem o complemento. Na oração ele não tem o complemento, ele está sozinho e significando, certo? E aí na segunda questão, com as respostas dessa questão anterior, que conclusão você chega ou que você consegue chegar sobre transitividade? A ideia que eu queria que vocês percebessem é essa. Não existe uma coisa engessada que só pode ser desse jeito. Eu usei os mesmos verbos ao longo do texto e eles mostraram flexibilidades, tanto em relação ao seu sujeito quanto em relação ao seu complemento. Às vezes os dois verbos tinham o mesmo complemento, às vezes o mesmo verbo tinha complementos diferentes e o mesmo verbo não tinha complemento. É a ideia do que a gente chama na linguística funcional de valência verbal. Ou seja, o verbo ele pode ter até 4 valências, ele pode exigir um denominante, 2, até 4. Então, tem verbos que não exigem nem sujeito. Choveu, por exemplo. Choveu é uma oração onde esse verbo só tem a 0 valência nesse caso, porque ele não pede nada. Só ele é suficiente, não precisa de sujeito, não precisa de complemento, não precisa de nada. Então, essa é a ideia que eu queria que vocês entendessem, que é necessário um texto, não tem frases isoladas aí, são textos, e a partir desses textos a gente contextualiza as orações em que os verbos apresentam.